Cenas que parecem vindas de seriados e filmes policiais, daqueles que mostram o passo a passo de um crime. Mas nada aqui é ficção. Pelo contrário, uma realidade que mostra que a violência se espalha pelo país. Agosto de 2019, a advogada Letícia Curado, de 26 anos, saía para trabalhar quando foi abordada por um homem numa parada de ônibus de Planaltina, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Era Marinésio dos Santos, um cozinheiro apontado pela polícia como um serial killer. Marinésio parou o carro e ofereceu carona à moça. Depois de muita insistência, ela aceitou o convite. A investigação aponta que Letícia começou a gritar quando percebeu as investidas sexuais do motorista. Uma discussão teve início e a jovem acabou morta por esganadura. Neste caso, o assassino confesso foi preso 2 dias depois com os pertences da vítima. Em setembro, também no Distrito Federal, um outro crime chocou a população. Logo após celebrar uma missa, padre Casemiro foi rendido por bandidos na paróquia onde trabalhava. O sacerdote foi encontrado morto com braços e pernas amarrados. Os assassinos fugiram, mas foram encontrados em pouco tempo. Só que a elucidação de crimes violentos nem sempre é feita com sucesso. Um levantamento do Instituto Sou da Paz aponta que nem metade dos estados brasileiros produz dados que indicam quantos homicídios são esclarecidos. Das 12 unidades da federação que enviaram informações, apenas 4 solucionaram pelo menos 50% dos casos. Foram elas: Mato Grosso do Sul, com 73% de esclarecimentos, Santa Catarina, com quase 70%, Rio Grande do Sul, com 58% e São Paulo, com quase 51%. O levantamento, que usa informações de 2016, mostra ainda que a resolução de homicídios dolosos chegou a apenas 10% no Pará. A gente tem dados que são muito preocupantes. A gente tem estados com índices muito baixos de esclarecimento, que o inquérito no final é um papelório de uma escuta burocrática de pessoas que não chega no final a esclarecer o que foi que de verdade aconteceu, e aí ele é arquivado ali no sistema de justiça. Mas eu acho que tem um outro ponto de vista, que é um ponto de vista importante, que é a ideia de que quando a gente trabalha com investigação e perícias muito frágeis e, consequentemente, isso acaba aumentando o nosso nível de impunidade na sociedade, a gente acaba tendo um ciclo de retroalimentação de um processo de criminalidade e violência. Quer dizer, a partir do momento em que há uma prática de um crime e que isso não é investigado e que não é esclarecido, a gente acaba tendo quase que tirando a sensação social da impunidade, mas a gente acaba tendo quase que, em alguns sentidos, até um estímulo. Quer dizer, ok, tudo bem, pode fazer porque não vai dar em nada. Muitas vezes não dá em nada. Então é um problema hoje, um nó no nosso país. E o que leva alguém a praticar crimes? As razões pelas quais uma determinada pessoa comete um crime vão ser sempre psicológicas, da biografia dela. Agora, a sociologia pode dizer, pode oferecer uma interpretação sobre a base destas decisões psicológicas, aquilo que é comum a todos e que naquela pessoa em especial terminou virando delinquência. Quando você pensa na população brasileira, por mais que sejam altas as taxas de criminalidade, na verdade ainda uma pequena parcela da população que está envolvida com isso. Ou seja, do ponto de vista do sociólogo, chama a atenção também, não só o número de pessoas que está envolvida com o crime, mas um número enorme de pessoas que não está. Há 2 anos, a vida do seu Fernando perdeu a graça. O Rafael, filho dele, foi morto perto de casa. Fica difícil, A gente fica só na saudade. Meu filho era um menino bom. Todo mundo gostava dele, entendeu? Menino sorridente, trabalhador, estudioso. E agora eu perdi ele. O rapaz saía de uma festa quando passou por uma rua que tinha dono. Um homem de 50 anos ameaçou o jovem. Mandou ele sair do local. Os dois brigaram e Rafael foi morto com 5 tiros na cabeça. A dor do agricultor é imensa. Até hoje o caso não foi solucionado. Eu vejo tanto caso passando na televisão, mesmo caso dele,
Na mesma hora, o cara foi, igual mesmo aconteceu que eu vi, o cara foi pego em Belo Horizonte, o cara daqui de Brasília, no outro dia foi pego em Belo Horizonte. Então isso é falta de interesse, né? Eu tenho fé em Deus que eu não vou ver o cara preso. Enquanto eu não ver ele preso, eu não vou sossegar. Para a Isabel, que já foi diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o país pode sofrer um apagão na perícia criminal. A gente tem, ao mesmo tempo, no país, uma perícia com uma capacidade técnica de primeira linha, capaz de fazer os exames mais modernos, no mesmo nível de países mais desenvolvidos, né? Mas isso é a exceção. No cotidiano dos casos criminais, principalmente olhando alguns estados do país em que a perícia é ainda mais frágil, a gente tem aquela perícia que demora 8, 10, 12 horas para chegar no local do crime e aquele corpo ficou lá estendido e várias pessoas circularam ali naquele espaço e contaminaram essa possibilidade de uma boa perícia de local, de uma boa coleta de vestígios, né? A gente tem uma quantidade enorme de perícias que são realizadas, mas que não viram laudo, que não chegam no processo ou que chegam no inquérito e no processo muito tardiamente. Então, de fato, uma priorização, uma valorização da atividade pericial também é algo que falta. Ao longo do Repórter Justiça, você vai ver como funciona o trabalho dos peritos criminais nas ruas e em laboratórios. No Distrito Federal, a reivindicação era antiga e o número de profissionais cresceu nos últimos anos para atender a uma demanda crescente. Hoje, eles são mais de 200. Homens e mulheres responsáveis pela elucidação de casos violentos. Eles formam um trio imbatível. Ana Carolina, Halina e Marcos são 3 dos 4 peritos especialistas em biologia. Aqui fotografam objetos, passam a chamada luz forense numa calcinha, possivelmente de uma vítima de estupro. Fazem uma varredura e encontram vestígios indicativos de sêmen. Tem peritos que trabalham na área externa, né, que vão coletar esses vestígios no local de crime. Dependendo do tipo de exame, eles podem também encaminhar para que a gente faça esses exames aqui, por exemplo, a pesquisa de sêmen, eles não têm condições de fazer no local, então eles fazem um recorte, né, coletam uma amostra, encaminham aqui para o laboratório para que a gente faça esse exame. Então vai chegar para a gente, né, no envelope ou num tubo Eppendorf, esse tipo de vestígio, ou também vestígios como vestes, armas de crime, faca, pedra, barra de ferro, que os agentes de polícia coletaram no local e mandam via protocolo aqui dentro do laboratório. Uma das etapas do processo acontece bem aqui neste laboratório do Instituto de Criminalística. Os materiais biológicos colhidos em objetos encontrados nas cenas dos crimes são trazidos para cá e passam por uma análise minuciosa. Depois do laudo, a investigação continua em outros setores. Em média, os peritos recebem 5 casos violentos por semana, muitos deles relacionados a estupros e homicídios. Agora, a perícia é feita na faca. Esfregando esse material que parece um cotonete, os peritos conseguem constatar se há existência de sangue. Dependendo da situação, é o luminol que é usado. E numa sala escura é possível encontrar outros vestígios. A prova de que não há crime perfeito. Por exemplo, um autor que cometeu um crime e se sujou de sangue. Aí essa veste ele tenta lavar, né, na máquina ou na mão, e aí o agente de polícia encontra lá na cena do crime. Eles podem encaminhar aqui para a gente fazer a pesquisa de sangue oculto, que é feito pelo método de luminol. E aí a gente consegue detectar esse sangue também, porque é um método bem sensível. Caso haja necessidade, o material colhido segue para outros laboratórios, como o de DNA, por exemplo. E pelo menos por aqui, os resultados são positivos. A gente tem uma resposta muito boa. No caso de crimes sexuais, as vestes recolhidas das vítimas, a gente fez um levantamento de dados, em torno de 50% a gente tem material genético ali, a gente consegue alguma amostra do autor. O trabalho é incansável, afinal não é fácil tentar achar a peça que falta no quebra-cabeças de cada um dos mais de 60 mil crimes registrados no país. É importante a gente meio que tirar um pouco um mito, uma percepção de que a gente tem de que o brasileiro é pacífico. Não é. A gente mora num país muito violento.
né? Quando eu estou falando de 60 mil mortes, que poderiam ser quase o dobro disso se as tentativas tivessem sido consumadas, né? Porque a tentativa de um homicídio, por exemplo, ela só ficou na tentativa muitas vezes por um acaso. Podia ter sido um homicídio também, né? Então os nossos números poderiam ser quase o dobro do que eles são atualmente. Eles não são muitas vezes por um acaso. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta já. Daqui a pouco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar como funciona a perícia assim que um crime é notificado. Nossa equipe acompanhou de perto o trabalho dos peritos. Não saia daí. No sistema, inúmeras ocorrências. São furtos, roubos, tem também um homicídio. Os peritos são chamados. Acompanhamos a Polícia Civil até o local do assassinato. A cena que a nossa equipe encontrou foi esta. Nela, um jovem executado a tiros bem próximo de casa. O crime foi na comunidade do Sol Nascente, distante 35 quilômetros do centro de Brasília, uma região com altos índices de violência. Segundo o último levantamento do IBGE, a favela é a maior do país, superando a Rocinha, no Rio de Janeiro, com mais de 60 mil habitantes. Em média, 3 homicídios são registrados na área por semana. O trabalho dos peritos é longo. Os profissionais cuidadosamente checam tudo. Nada passa despercebido. A gente vem com alguns objetivos que são, primeiro, materializar bem o fato, né? Esclarecer da melhor forma possível a dinâmica, como que isso aconteceu. Várias particularidades têm uma consequência significativa para a justiça, né? Que é definição de como aconteceu, se aquilo depois pode ser configurado como uma qualificadora ou não. Talvez, se for possível, o número de pessoas envolvidas, né? Se houve algum requinte diferente ou marcante, né? Se isso é um crime que tem particularidades, às vezes pode estar relacionado a outros. Numa cena de homicídio como essa, os peritos criminais levam pelo menos 1 hora para analisar e reproduzir a cena do crime. Eles precisam checar quantos tiros foram disparados, os projéteis espalhados pelo chão e checar também o corpo da vítima, analisar quantos tiros ela recebeu ou se também foi vítima de outra violência. Os detalhes são imprescindíveis para a investigação e acabam sendo usados para montar uma espécie de quebra-cabeça do crime. A gente entrega a mesma qualidade de vestígios que vai ser utilizado pela acusação ou pela defesa e como eles vão lidar com aquilo, a gente não tem nenhum objetivo particular com relação a isso. A gente quer realmente trazer da melhor forma possível o que aconteceu, a verdade, com embasamento científico, com embasamento material, para não haver nenhuma injustiça, que ninguém seja inocentado sendo culpado e, pior ainda, alguém ser culpado sendo inocente, que para mim é o pior cenário. Você viu no bloco anterior que muitas provas são levadas para o Laboratório de Biologia e Química do Instituto de Criminalística. Nesta outra sala são feitos exames balísticos. Os projéteis recolhidos na cena do crime são analisados. Aqui, os peritos conseguem saber, por exemplo, que tipo de arma foi usada no assassinato. O material coletado no local de crime, um projétil ou um estojo, é encaminhado para cá, aí nós fazemos a descrição, identificamos pelo menos o calibre. Por exemplo, foi uma arma 38, foi uma pistola .40, um revólver 22, e isso serve como subsídio para a investigação, procurar uma determinada arma com uma determinada característica. Desde 1968, a Polícia Civil do Distrito Federal tem um arquivo físico de elementos balísticos relacionados a crimes. Isso foi possível graças a uma lei distrital. Tudo é guardado para investigação. Ou seja, mesmo que o armamento seja recuperado anos ou décadas depois do crime, é possível saber através de exame se foi de fato usado no dia do delito. O projétil, quando ele passa pelo interior do cano, o cano deixa marcas ali que é como se fossem impressões digitais no projétil. É por isso que nós podemos comparar um projétil suspeito com a arma suspeita. Então aí nós podemos dizer se esse projétil foi expelido ou não por aquela determinada arma.
Muitas vezes o número de identificação da arma, que é o registro obrigatório da Polícia Federal e do Exército, é fraudado. Artimanha de criminosos para não serem pegos. Percebemos que o número de série da arma foi suprimido, mas isso não impede que façamos a identificação da arma, porque temos métodos para recuperar esse número. São estes profissionais que, além de verificar as cenas de crimes violentos, desvendam outras situações. Os delitos são diversos. Neste laboratório, falsificações em documentos públicos são analisadas. O que nós mais recebemos em volume seriam documentos públicos. Então, carteiras de identidade, carteiras de trabalho, CNHs, documentos de veículos, cédulas. Todos esses documentos sofrem muitas falsificações. Embora os crimes de falsidade eles tenham uma penalidade pequena, sejam considerados crimes menos graves, eles são extremamente utilizados como acessórios a outros crimes. Então, se um estelionatário vai praticar uma fraude bancária, uma fraude em um empréstimo bancário, ele vai utilizar uma falsificação de documentos. O perito mostrou na prática um exemplo. Utilizando luzes e filtros em determinados comprimentos de onda, nós conseguimos fazer uma diferenciação entre o comportamento óptico dessas tintas. Então nós temos duas tintas pretas, que seriam de difícil diferenciação a olho nu, e aí com o equipamento a gente consegue realçar essa diferença. Nós conseguimos ver perfeitamente a diferença entre as tintas, e aí nós temos o valor que foi originalmente aposto, que é de R$100, ou de 100, enfim, no caso não está com a unidade, e nós conseguimos ver a tinta que foi colocada depois para recobrir. A Polícia Civil do Distrito Federal também tem trabalhado intensamente na identificação de criminosos e hoje conta com a mais alta tecnologia para o reconhecimento de faces. Quase todo dia chega aqui imagem de circuito interno de sistema de segurança e aí a gente faz uma comparação. Existem alguns suspeitos, geralmente 1 ou 2, e aí a gente faz a comparação e diz se tem ou não compatibilidade com esse tipo de suspeito que é encaminhado. Recentemente, esses peritos desenvolveram um software que faz o reconhecimento da imagem de circuito pela altura. A tecnologia é a única usada no país e ajuda em casos de assaltos quando o bandido usa máscaras no rosto, bonés e casacos. A tentativa sempre é fazer o mais rápido possível, porque isso aqui, geralmente quando chega aqui, exige essa exigência, né? Tem essa exigência de celeridade. Muitas vezes a própria investigação ela vem aqui, pessoalmente, o pessoal da delegacia, os agentes ou o delegado, trazem um material em mãos e só a posteriori que eles pedem um laudo, porque sabe que o trâmite burocrático é grande. Mas eles já tendo a informação, isso já agiliza. E veja no próximo bloco do Repórter Justiça como é feita a perícia de crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro. Você vai saber como a Polícia Federal identifica rastros e encaminha a investigação para o Judiciário. É daqui a pouco, não saia daí. Você acompanhou aqui no Repórter Justiça parte do trabalho de peritos servidores públicos indispensáveis na elucidação de crimes de diversas naturezas. Agora, vamos mostrar o trabalho deles no combate aos delitos praticados na esfera federal contra a União. 1.000 homens e mulheres de 18 áreas do conhecimento e espalhados por todo o país desvendam provas e são responsáveis pela confecção de cerca de 50 mil laudos periciais por ano. No rol estão irregularidades ambientais, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo a bancos. Os crimes financeiros são os que mais têm mobilizado os peritos. A demanda aumentou desde o início da Operação Lava Jato, em março de 2014. Luiz coordenou parte dos trabalhos na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. É um trabalho interdisciplinar dentro da perícia e é um trabalho interdisciplinar para a parte externa à perícia, né? E na parte externa, com os diferentes tipos de crimes investigados por diferentes equipes, a gente precisa dessa integração para entender o que está acontecendo e conseguir materializar aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles investigaram lá fora, né? Por exemplo, desvio de dinheiro público com obra de engenharia civil. É muito frequente e a gente vai precisar da atuação de um engenheiro civil para identificar o que foi feito na obra e de um contador para identificar o que aconteceu
naquele desvio, como que ele foi feito. Apesar do trabalho em equipe da Polícia Federal, o Brasil ainda lidera o ranking mundial de lavagem de dinheiro. Os dados são do relatório global de fraude e risco da Crowe, empresa de gestão de riscos e investigações corporativas. Se você for olhar hoje esses processos da Lava Jato, praticamente você não vê dinheiro nesse processo. Você pode observar que tudo que se discute ali, os peritos começam seguindo o rastro do dinheiro, e ninguém pega em dinheiro. Esse dinheiro está no exterior, ele está transferido, por exemplo, para bens. Ele comprou um imóvel, comprou um barco, comprou um carrão, mas esse dinheiro não é palpável. Comprar joias para lavar dinheiro foi o caminho das pedras que peritos encontraram como rastro deixado pelos investigados. De acordo com a Polícia Federal, milhões de reais foram lavados dessa forma. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a 13 anos de prisão, é um exemplo. Ele adquiriu brincos de ouro com brilhantes, anéis, pulseiras, gemas preciosas sem nota fiscal. Aqui a gente tem como identificar os tipos de liga, se é ouro, se não é. Fazemos uma avaliação na questão de marcas, fazemos uma avaliação de mercado na questão de preço. Identificamos, tem muitas dessas joias que têm pedras, né, tem gemas, fazemos as avaliações, as identificações, para fazer a questão de valoração mesmo. A avaliação das joias ajuda o judiciário na decisão das penas dos acusados. A nossa intenção é dar uma autoria, né? Então, como você tem um produto mineral que é um bem da União, ele é um bem da sociedade. Então, uma vez que você consegue valorar aquilo, você consegue fazer um link de autoria e fazer uma reparação. Os crimes financeiros também possuem ligação direta com o tráfico de drogas. Cocaína e maconha são entorpecentes mais apreendidos nos estados brasileiros nos últimos 3 anos. A gente faz as apreensões nos estados do Brasil, né? Todos os estados, a maioria dos estados do Brasil tem um laboratório de química da Polícia Federal. Então eles fazem os exames mais simples, como cocaína, maconha, êxtase, por exemplo. E os exames mais complicados, mais difíceis, que eles não têm condições técnicas de executar, eles enviam para Brasília, que é o nosso laboratório, que é o laboratório central da Polícia Federal. Então você faz uma identificação no momento da apreensão e se confirma a identidade da substância para essa pessoa poder ser julgada e condenada como traficante, no caso, né? A gente tem que ter certeza que ela está portando uma droga que é proscrita no país. O material genético de muitos suspeitos vem parar no banco de dados da Polícia Federal. O laboratório de DNA está em ampla expansão. Hoje, o Banco de Perfis Genéticos dos Estados e da Polícia Federal conta com mais de 30 mil cadastros. Aqui são encontrados vestígios de crimes e também o DNA de condenados de presídios federais. O carro-chefe é a identificação humana através de DNA, né? O que é o DNA? O DNA é uma molécula que está nos vestígios, né? Biológicos, e a gente tenta vincular esse vestígio a um autor de algum delito. A gente tem um banco de perfis de vestígios e tem um banco de perfis de pessoas. Quais são essas pessoas? São pessoas condenadas ou investigadas, conforme uma lei, né, que existe desde 2012, a Lei 12654 de 2012, ela prevê, né, a coleta compulsória, né, dessa referência dessas pessoas. A perícia, para mim, ela é assim o meio inicial para que você possa abrir um processo. Sem uma perícia minuciosa, detalhista, a perícia ela informa ao julgador uma verdade. E você pode observar os anos de observação que toda uma atitude de um juiz, uma sentença, ela está amparada numa prova material. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode ver esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, é tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!